eles falaram, pô, a gente precisa pegar dinheiro para comprar boi. Vamos pegar dinheiro para comprar boi. E pegar dinheiro para comprar boi num confinamento é um giro muito rápido. Confinamento são 90 a 120 dias. Aí, 110 dias, 115, né? Para você pegar o dinheiro de volta. Então é o dinheiro que você pega, compra animal, põe para engordar e paga lá na frente, né? Então, assim, não tem movimento mais rápido em escala para você crescer do que botar mais boi no confinamento. Óbvio que tem época que o confinamento dá prejuízo, óbvio que se você comprar gado pagando caro dá prejuízo. Então, né? Se você vender na época de preço ruim pode dar prejuízo. Tem uma série de fatores aí. Confinamento não é garantia de resultado, mas bem tocado e profissional, o resultado ele vem. Principalmente quem faz proteção de preços, que foi o que eles começaram a fazer também. Então, antes de eu explicar esses outros pontos, só para ficar claro, a turma simplesmente falou, cara, a gente precisa pegar dinheiro, a gente tem que transformar o capital imobilizado em liquidez. E como é que você faz isso? Pega dinheiro no banco dando terra de garantia. Você tem a garantia, ó banco, eu tenho isso daqui, se eu não te pagar, pode executar. E se você fizer conta, um negócio que vale 500 milhões de reais, você pegar 30 milhões emprestado, não é nada. O que você tem vale 500. 30 milhões é menos que 10% do teu patrimônio. 10% do patrimônio é em risco. Se der errado, eu vendo 10% e resolvi. Não é vou perder tudo. Que aí é o risco da ruína. Você apostar em alguma coisa que se der errado você perde tudo é uma merda. Não é esse caso. Não é esse caso. Com quem tem fazendas não é esse o caso. E não era o caso deles. Então falou, pô, acho que a gente vamos fazer isso, mas aonde isso, né, funcionou? Os três tinham a mesma visão. Um era mais conservador, o outro mais ousado, mas a gente conseguiu costurar entre eles pontos de sinergia, denominadores comuns, em que o cara mais conservador ficou se sentindo um pouco mais seguro e o cara mais ousado entendeu que também tem que ter um freinho ali, não dá para ser do jeito que ele quer, pegar tanto dinheiro quanto ele quer, fazer as coisas do jeito que ele quer. Então eles começaram a tomar crédito, começaram a comprar boi, começaram a investir em estrutura de confinamento, começaram a investir em estrutura de uma forma geral na fazenda, então reforma de pasto, para suportar mais gado de recria com melhor eficiência, o próprio escritório deles, escritórios nas fazendas, né? Infraestrutura para receber funcionário melhor na fazenda, então alojamento, refeitório, escritório na fazenda, coisa que nunca teve. Eles foram construindo tudo isso. E aí a coisa começou a escalar. Tá? Aí a coisa começou a escalar porque onde você tinha dinheiro para comprar 5 mil boi e vender 5 mil boi, começou a ter dinheiro para comprar 10 mil bois. De um ano para o outro, no outro ano para o outro, começou a ter dinheiro para comprar 20 mil bois. Tá? Então, essa é a conta em que eles iam crescendo, tomando crédito, aumentando o rebanho, aumentando capacidade, melhorando gestão, melhorando gente, melhorando processos. E isso foi tomando corpo. Isso tomou corpo que, para isso acontecer, eles tiveram que contratar mais umas 5 ou 6 consultorias. Então, a consultoria de gestão e estratégia e governança, a gente que trouxe isso, depois teve que ter, cara, o consultor do pasto, de intensificação de pasto, o consultor do confinamento, o consultor de gestão de pessoas, o consultor do processos internos. Tem uma série de consultoria, e uma muito importante, o consultor para fazer as travas de venda deles, de comercialização, né, de preço do boi em bolsa, fazer a estratégia correta com o mercado futuro para fazer a proteção de preços dele. Então, o cara foi criando um nível de profissionalismo que depois de alguns anos é curioso você olhar para trás e imaginar que lá atrás isso que está acontecendo hoje seria possível. Tá? Porque parecia que talvez fosse possível em 20 anos. Eles fizeram isso em 5, 6 anos. Aproveitaram subida de preço de boi, obviamente na época da pandemia, que depois ali, né, teve o pipoco ali dos preços de commodities, depois que o negócio baixou, conseguiram defender um pouco, tomaram uma paulada aí porque não saíram do rebanho o tanto quanto nós recomendamos, mas também souberam continuar, né? Então o jogo da arroba é isso, você ganha subindo, às vezes perde um pouco baixando, a ideia é não perder, mas pode perder um pouco baixando e depois ganha subindo de novo. E essa turma conseguiu, né, sobreviver e continuou crescendo.
E aí, dos últimos 2 anos, eles partiram para área de cana plantada. Então eles começaram a plantar cana, porque na região onde eles estão tem usinas que pagam muito bem e que estava pagando para eles plantarem, né, cana, a tonelada de cana, o ATR, o valor combinado, parecia um negócio super atrativo, estava melhor do que deixar boi de recria ali. Né? Boi de recria a gente leva para outro lugar. Arrendaram fazenda no Tocantins para ter boi de recria, originação lá em cima, no Tocantins, e depois mandar para a região deles, no sul de Minas, para abater esses animais. Então, toda uma estratégia foi montada, uma robustez, que aí vira a página, né, de 2018 para 2024. 2024, eles estavam abatendo 40 mil bois no ano. Então, de 5 mil, foram para 40 mil. E depois da agricultura, né, que eles têm cana, tem também uma área de soja nas reformas de cana, um pouco de milho, eles têm um pouco de diversificação em agricultura. A estimativa de orçamento da turma para esse ano é ultrapassar os 400 milhões de reais. Tá? Então, lá dos 30 milhões para quase 400. A estimativa é para ultrapassar 400, mas vamos dizer que não ultrapasse os 400, né? Chegue nos 350, 360, 370, que já foi consolidado nos anos anteriores. Então, é uma turma que cresceu demais e o principal ponto disso não foi sendo melhor pecuarista, não foi engordando melhor o boi, não foi sendo tecnicamente melhor. Foi sendo muito melhor como líder, como empresário, como gestor, desenvolvendo habilidades, equipes, estratégias que somente dentro de um modelo empresarial você consegue fazer isso. Então foi somado, né? Se você olhar, 3 indivíduos isolados tinham um poder. Na hora que isso virou um grupo, esses mesmos 3 ficaram muito mais fortes do que se eles estivessem sozinhos e entenderam que a gestão empresarial era o caminho para fazer a diferença. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.